São 7h29. Doutor Mauro Freitas está aqui conosco. Doutor Mauro, vindo pela Encar toda semana com dicas importantes aí para sua saúde, né? E o senhor está atendendo quais dias lá no Encar, doutor? Bom dia, seja bem-vindo. Aí o senhor sempre conversando aqui conosco. Bom dia, Léo. Bom dia. Na verdade, eu atendo lá no Encar. Bom dia de Noel, primeiramente. É um prazer estar aqui na presença do amigo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Andaiá. Eu atendo lá, Léo, no Encar, dia de quarta-feira, a cada 15 dias, não é toda semana, e sextas-feiras no PA ortopédico, né? Que você sabe que existe agora o PA ortopédico, que é o pronto atendimento ortopédico, que funciona lá durante a semana toda, de segunda a segunda. Mas o dia fixo mesmo é sexta-feira, tá? E aí, doutor, como é que o senhor estava falando com a gente? O tema de fratura? Hoje, fratura por estresse. Fratura... tema é estranho, né? Por estresse. Você sabe, a Adinel sabe o que é isso. A Adinel é fisioterapeuta, ele sabe. É um tema interessante que eu achei de trazer, Léo, pelo seguinte, porque... Então, assim, isso acontece com quem se estressa muito ou com quem pratica muita atividade também, física? né? É o estresse psicológico e físico. É para quem? Na verdade, como já diz o nome... Quem é o público, assim, que tem mais isso aí? Pronto, o público é um público mais jovem, Léo Valente. É o pessoal, principalmente, que está submetido a uma sobrecarga física muito grande. Física. Então, o que é a fratura por estresse? Como já diz o nome, estresse. Eu tô preocupado com esse pessoal que joga basquete. Vai lá continuar. Apresentar algum atestado nisso. Ali não tem estresse nenhum, não. Ali é osso de mamute. Ali pode ser fratura, não sei se existe por relaxamento. Que é relaxar. É mais fácil por relaxamento, né? Fratura por relaxamento, essa foi boa. Então, assim, na verdade, Léo, é uma fratura que ocorre por sobrecarga naquela determinada região, né? As regiões mais comumente acometidas, Léo, são geralmente os membros inferiores, né? A tíbia, que é o mais comum, a Dionel sabe disso. Pé, eu pego de vez em quando fratura de metatarso, segundo, terceiro metatarso. Também com uma certa frequência, bastante comum, segundo, terceiro, às vezes até quarto, mas o comum segundo e terceiro pela sobrecarga mecânica. Então a gente pega isso, pacientes até de meia idade, pacientes até, Adinoel, que não tem uma demanda, mas tem uma intensidade de atividade. E outra coisa, uma coisa que gera esse estresse aí, Léo, é o desequilíbrio. O desequilíbrio, Léo, de condicionamento físico e osteomuscular. Então, quando você tem um desequilíbrio dessas variantes, do ponto de vista, por exemplo, Léo, tem pessoas que têm alterações de ordem anatômica, alterações de pisada, né? Então, tem umas alterações de ordem anatômica que aumenta a sobrecarga naquele membro, tá? Associada a um mau condicionamento físico. Aí você vai dizer, mas você não disse que o corredor o corredor, militar, ou dançarino, ou dançarina, são sujeitos a mais fratura por estresse realmente pela demanda, tá? Mas também é uma pessoa que não tem demanda tão grande, mas que não tem um condicionamento físico tão bom, que começa a querer praticar de uma hora para outra atividade física, está sujeito a também fratura por estresse, que é decorrente de quê, Léo? Decorrente do mau condicionamento, decorrente do desequilíbrio muscular, decorrente de outros fatores até de ordem anatômica que a pessoa não sabe, e por aí vai. Então também está sujeito a fratura por estresse. Tem uma pessoa que teve uma fratura no olecrano, coloquei placa de pênis sem dor, sem sinal de infecção e trombose, porém agora estou com a mão inchada. Isso é normal? Pode acontecer, Léo. Você tem uma fratura, não sei qual é o contexto assim exatamente do paciente, pode gerar edema, né? Pela questão de reação inflamatória, etc e tal, pode gerar um edema do membro. Agora, isso é um caso aí, talvez à parte, ou que não tem nenhuma relação direta com essa situação, entendeu, Léo? Agora, o trabalhador braçal, ele também pode ter isso aí? Perfeito, boa pergunta, Léo. Existe possibilidade de cimento, bloco, perfeito. Tal. Existe a possibilidade de fratura em membro superior, né, Léo? Não é só membro inferior. A gente pontuou aqui pé, tíbia, né? Isso. Que é a perna, né?
Pode ter a nível de cotovelo, né? Porque se você parar para analisar, Léo, toda a região ou toda a articulação que é sujeita a um impacto, a uma sobrecarga de peso muito grande, você pode estar sujeito a uma fratura por estresse. Então você não teve queda, não teve nada, do nada, você começa a sentir uma dor assim desproporcional. Outra coisa interessante, Léo, você não tem um trauma propriamente dito, aquele trauma de impacto, né? Queda, etc e tal. É a sobrecarga. Então aí o paciente chega às vezes no consultório para você e diz, eu tô com dor. Aí eu digo, teve queda? Não teve queda. Aí eu digo, mas aí ele chega assim, mas tá doendo demais. Não tá normal isso aqui. Aí você já começa a ficar com a orelha já meio antenada. Eu digo, vamos investigar. Faz um raio-x. Às vezes o raio-x não dá nada. Aí você vai ter que partir para exames mais específicos, que aí muitas vezes é a ressonância que fecha o diagnóstico. Tá? Agora são 7h35, doutor Mauro Freitas aqui conosco. Doutor Mauro, agora então, além do raio-x, assim, quais outras formas que a pessoa pode... Isso, primeiramente, Léo, colher uma boa história. Eu sempre digo que a história clínica é fundamental. Segundo... Acho que é importante ouvir. Lógico que sim, Léo. Tudo você parte da premissa da história clínica, né, Léo? Isso aí na medicina... A história, você respeitar o que o paciente lhe diz, o paciente às vezes lhe dá o diagnóstico. Só pela conversa que ele tem com você. Tô sentindo isso, tô sentindo ali, a dor é aqui, é acolá, depois disso, depois daquilo. Então você vai juntando as peças, você vai fechando um possível diagnóstico. Lógico que não quer dizer que só o exame, só a história clínica é suficiente. Você tem que fechar o diagnóstico através de exames e imagem, para você dar a condição de você mostrar para o paciente, seu diagnóstico é esse aqui, minha suspeita é essa, confirmou pelo exame. Então, o exame de imagem, nada mais, nada menos, é a confirmação, muitas vezes, de uma suspeita que a gente tem pela história clínica do paciente. E pelo exame físico, né? Lógico. Agora, qual é o tempo de recuperação quando acontece isso? Boa pergunta, Léo. O tempo de recuperação de uma fratura por estresse, normalmente, por exemplo, teve uma paciente aqui, eu não vou citar nomes, mas tem um caso pontual que a paciente era esportista. Não sei se ela vai lembrar disso, mas ela chegou para mim na época e com muita dor no joelho. Vou dar aqui um exemplo, rapidinho, antes para te responder. E a paciente era pancada, ela malhava de manhã, de tarde, não é aquela coisa meio excessiva, né? E agachamento, outra coisa que tem que ter muito cuidado, agachamento, muita intensidade, muita carga. Que, é o meu próprio corpo que tá aqui. Não, tô bem, eu faço atividade física todo dia, nunca vai ter nada, né? Não é por aí, né? Então, não falando assim especificamente, cuidado com as sobrecargas articulares, cuidado com as sobrecargas de peso. Seja em qualquer atividade que você desempenhe, seja no crossfit, seja na atividade de corrida, seja na atividade de dança, sei lá, qualquer atividade física que exija uma sobrecarga maior de atividade no membro. O cara, às vezes a pessoa tem um bom condicionamento físico, mas está sujeita a fratura por estresse, como eu já pontuei. Às vezes excesso de atividade, né? Aqui o corpo está lá. Porque, por exemplo, uma coisa, Léo, interessante, você está, às vezes, condicionado àquela quantidade de quilometragem por dia. Você corre lá 10 quilômetros. Aí, de repente, eu consigo... 15. Eu consigo correr 20 hoje. 20, hoje. Eu vou dobrar. Aí coloca 20. Não, mas 20 já tá tranquilo. Vou colocar 30. E aí a quantidade vai sendo elevada de forma muito intensa, sem uma graduação. E o corpo às vezes sente, Léo. Imagine você ter um osso lá acostumado a determinada carga e atividade, você de repente já faz um impacto muito grande. Respondendo sua pergunta, em média eu pessoalmente tento retirar a carga no primeiro mês, Léo. Por exemplo, vamos dar um exemplo, a pessoa tem uma fratura por estresse na tíbia. Eu converso com a paciente, não sei se a Adinoel também vê isso, mas assim, eu pessoalmente, Adinoel, eu tento tirar a carga do membro. Eu tento tirar. Se o paciente não tiver jeito, paciência. Porque, na verdade, para você entender melhor, Léo, a fratura por estresse são microfraturas. Não é aquela fratura clássica que o osso rompe totalmente e você fica sem estabilidade no membro. Você tem estabilidade no membro, você vai conseguir pisar, mas vai pisar com dor. Ponto. Aí o que acontece? E tem sempre aquela besteira de achar. Às vezes não vai sabe passar. nem que é a fratura, na verdade. Exatamente. Tem sempre aquela coisa, vou esperar aqui. Pra ver se... se melhora. Se melhora. E não melhora. Porque o paciente vai continuar com as mesmas atividades sem saber que tem uma fratura por estresse. Esse é o grande X da questão. Então, assim, eu pessoalmente tento retirar a carga no primeiro mês, porque isso já regride aquele processo inflamatório da medula óssea, né?
ósseo daquela região, e depois aí eu vou liberando carga gradual, com a muletazinha, tal. Agora, tiro assim, impacto durante 60 dias. Então, de cara, 60 dias sem impacto, Então, seja ele gente, qual for. Cuidado aí, porque às vezes você não Entendeu? tomou a pancada, não tomou a queda de repente. Agora, imagina, a pessoa que é esportista, né? 60 dias. O cara que é corredor, ficar quase 60 dias sem correr. É mesmo que pra ele é uma morte, né? Qual Porque é a pessoa acostumada àquela rotina, né? Então. Qual esporte mais chega lá assim, pessoas? Corredor, pessoas que fazem atividade de academia mesmo, acontece muito. CrossFit. Né, assim, lógico que eu não estou dizendo assim pontual, né? Estou dizendo que na rotina São chega os mais para mim, é mais comuns pelo impacto. Que hoje em dia, né, Léo? Você sabe que o CrossFit a gente está em evidência, né? O CrossFit, né? Então, termina chegando mais casos, né? Ligado, se empolga, pega um peso às vezes além do que pode e tal, e por aí vai. Não está, às vezes, adaptado àquela intensidade de atividade, e aí está sujeito às fraturas por estresse. Agora, corredor, futebol, basquete, principalmente basquete pula muito, né? Pula, dá muito impacto. Vôlei, exatamente. Então, assim, aquele impacto ali. Tá sujeito a todas essas atividades, né? E principalmente corredor, viu? Tem chegado alguns casos com pessoas que correm, mas às vezes faz longas, né? Como é que eu posso dizer, longas jornadas, né, de deslocamento, 50 quilômetros, sei lá quantos, que tem gente que faz aí 50 quilômetros, 100 quilômetros. Então a intensidade às vezes muito grande, que às vezes o corpo não está preparado totalmente para aquela atividade e termina desenvolvendo um quadro de fratura por estresse. Doutor, muito obrigado aqui pela sua participação. Então, de nada, toda semana lá no ICAR, não é isso? Eu tô lá toda semana, lá no ICAR, só é ligar e agendar. E tem o dia que eu fico na emergência, que é sexta-feira, e eu tô à disposição aí de todos, aí a população de Santo Antônio de Jesus. Um grande abraço, Adinoel, um grande abraço, Léo, a todos os ouvintes da Rádio Indaiá. Vem, torcedor do Bahia, doutor, tá empolgado. Já estamos com a mão, como diz Shaolin, estamos com a mão lá na taça e a outra vamos pegar depois. A mão na taça, outra no dinheiro. A mão no Pix, não? Ainda vai. Não, o Pix é para o City. O Pix é do City, né? Mas diz que esse dinheiro tá todo, doutor Mauro, diz que o dinheiro tá todo que vai estar recebendo aí, vai todo pro City, né? Mas é provável. Eles botaram jogador. Adinel, com todo respeito, por mim vai tudo. Desde que o Bahia seja campeão, por mim eu tô um pouco me lixando. Porque o que importa é a gente que é torcedor do Bahia, do Vitória, seja quem for, acho que é o bem do time, né? A evidência do nome do time. Tá uma gestão lá de fora. Não tirou o time daqui, continua as mesmas coisas. Não mudou o nome do time. O pessoal reclama, é porque até para reclamar, vai reclamar de quem? Vai lá pro... Não tem que reclamar. São árabes, né? Tem que reclamar. Não tem que reclamar. Falar na língua deles. Não tem que reclamar, pô, tem que aceitar. Funciona. Não, é quando o time estiver ruim. Quando o time estiver ruim, estiver jogando bem, que for reclamar com a. Aí tem que ir lá na Arábia Saudita, são árabes, né? No aeroporto. Não, é mais fácil ficar em casa e aguentar a raiva, que é mais fácil para não se aborrecer. Um abraço a todos. Muito bem, agora o pessoal do Vitória vai reclamar onde? No pé do caboclo. Agora 7h42, vamos ao intervalo e a gente volta já.